Bom dia, espero que você esteja bem, gozando de boa saúde junto aos seus, rezando pelas vítimas desse vírus terrível, né, e o fim dessa pandemia. O pensamento teológico contemporâneo é o nome dessa disciplina, também conhecida como teologia contemporânea. Tem por objetivo propiciar a você um conhecimento do pensamento de diversos teólogos importantes do século XX e do século XXI, a partir de seus diversos olhares, das suas diversas perspectivas, escolas e vertentes teológicas, nascidas no período pré- e pós-conciliar. Devido à flexibilidade do pensamento no labor teológico da era contemporânea, com forte ênfase antropológica, há uma pluralidade de teologias. Diversas são as correntes ou tendências de reflexão teológica. Para descrever o cenário teológico atual, servimos-nos da metáfora do caleidoscópio, para descrever seus diversos arranjos e rearranjos do pensar teológico do início do século XX até os dias de hoje. Muita teologia se produziu desde o advento do liberalismo teológico e de princípios do século XX. Então, essa pluralidade de teologias é uma forte evidência de que o estudo da teologia já não se limita mais às salas de aula, nem ao universo eclesiástico e clerical, dispersa-se pelo mundo secular. Então, constata-se assim que o labor teológico não é mais uma tarefa só de padres e teólogos, mas de leigos também. Então, diversos são os olhares, diversas são as perspectivas e formas de reflexão e interpretação dos textos sagrados. São várias correntes ou tendências. Se nós declaramos que é uma unidade na fé, no entanto, no momento da interpretação dessa fé, ela vai se dar de forma diferenciada. É claro, evidente que na área da teologia não se pode dissentir daquilo que afirma o magistério da igreja. A fim de contextualizar nossa disciplina e destacarmos sobre a importância de se estudar teologia hoje, veremos um pouco sobre a época na qual historicamente se enquadra essa disciplina. Vivemos em uma sociedade que se declara sem Deus, sem religião, dita como sendo secularizada, na qual se observa uma acentuada descrença em Deus e uma falta de credibilidade nas instituições tradicionais, como a família, mas sobretudo a religião. A tendência de uma sociedade que não tem Deus como seu referencial normativo, bem como a religião com seu poder estruturante, normatizador, controlador e disciplinador da ordem social, é conduzir-se à desordem, ao caos, à anomia social. Assim, aumenta-se o vazio existencial à medida em que avança a secularização. Sobre a importância da religião, nós temos que, em sua busca por sentido da vida, o indivíduo se ancora na religião, a única capaz de conferir sentido à sua vida, preenchendo o seu vazio existencial. Em sua função de religar, a religião mediatiza o encontro das pessoas com Deus. Para se chegar a Deus, não basta saber sobre Ele, não basta ter um conhecimento adquirido ali sobre Deus. É preciso ter um conhecimento que leve a uma experiência pessoal com Ele, na subjetividade ali, na intimidade, essa experiência com Deus. Então daí a importância do conhecimento pela via da teologia, porque só se ama o que se conhece, só entrega a vida a quem se pode confiar. Então o fundamento pela busca do conhecimento é a própria palavra de Deus. Em João, Jesus diz: a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Ora, nessa afirmação sobre a condição para se ter a vida eterna, Jesus nos dá a razão de ser da própria teologia. Conhecer Deus a partir daquilo que Ele revela, sobretudo de um modo pleno em seu Filho Jesus, feito Messias, o Salvador da humanidade. Portanto, para se ter a vida eterna, é preciso conhecermos a Deus. E a teologia nos dá essa possibilidade de conhecermos mais plenamente a Deus. Para se chegar ao conhecimento de Deus, temos duas vias possíveis, uma dependente da razão e outra da fé pela revelação. Ao fazer o uso da razão inata, podemos chegar a um conhecimento natural de Deus, refletindo sobre toda a obra criada.
Contudo, essa dimensão material que nos leva ao conhecimento de Deus tem suas limitações, devido a uma linguagem limitada, a uma tendência natural de falar de um ser infinito, transcendente em termos finitos e imutáveis. Então, um exemplo típico disso é um antropomorfismo, que é a tendência de pensar Deus como um de nós. Daí a razão de imaginá-lo como um velhinho de barbas brancas, ou então até mesmo aquele que fica a jogar raios nas pessoas, por vingança e tudo, assim como imaginam muita gente de uma forma completamente errada de interpretar a imagem verdadeira daquele Deus amoroso que ama o ser humano ao ponto de entregar seu filho para morrer na cruz. Aquele Deus que é só misericórdia apresentado por Jesus no Novo Testamento. Então, nesses dias de hoje, muita gente resgata a imagem desse Deus vingador veterotestamentária, e aí diz que a pandemia é uma vingança de Deus. Na realidade, nós sabemos que a pandemia é resultado da forma indiscriminada que o homem vem fazendo uso dos próprios recursos naturais. E pela revelação, nós temos que, se a racionalidade nos leva a um conhecimento natural de Deus, só a fé na revelação bíblica nos leva a um conhecimento sobrenatural de Deus. Então, este conhecimento se dá a partir da pessoa e da missão de Jesus Cristo. Somente nele nós podemos conhecer Deus, porque Deus se revela em Jesus. Então, nesse sentido, a teologia é o caminho mais adequado para se chegar a um conhecimento lógico e ordenado acerca de Deus e seus desígnios. Quando nós falamos de um conhecimento lógico e ordenado, nós temos aí a teologia vista como uma ciência. Observa-se nos dias de hoje uma falta de interesse muito grande pela teologia. Alguns argumentam que é uma área que não dá emprego, não vai gerar emprego para as pessoas. Imagina você, um teólogo formado, vai dar aula aonde? Vai trabalhar em quê? A não ser para ter um acesso no serviço público através de concurso, em termos assim de emprego, na área privada, por exemplo, a teologia não vai render em nada. Mas, na verdade, as pessoas desconhecem o que é a teologia, não valorizam a teologia porque desconhecem. Então, muitas pessoas vão até ignorar por falta de conhecimento. E aí vai dar uma prioridade, o que importa é a fé e a prática da vida cristã. Mas isso implica em riscos. Mesmo que a fé e a prática da vida cristã seja importante para a salvação da alma, porque não basta você ser cristão de sacristia, só de frequentar a igreja, é preciso você ter um comprometimento com a vida, com a existência, Então, mas sem uma adequada orientação do que dá o fundamento à fé cristã, há o risco de se cair no fanatismo e no fundamentalismo religioso. Então você vai perguntar, por que você acredita em Deus? Porque as pessoas acreditam, eu também acredito. Não sabe a razão da sua fé. Então há um risco muito grande por falta de conhecimento de chegar-se ao fanatismo e fundamentalismo religioso. Daí a necessidade de se estudar teologia. Se alguém perguntar, o que vem primeiro? Lembrando aqui a história do ovo, a galinha. Quem veio primeiro? Surgiu primeiro o ovo, a galinha. Mas enfim, quem veio primeiro? A teologia ou a fé? A teologia leva à fé ou a fé leva à teologia? Nós temos que a fé é predecessora da teologia. Há no ser humano uma vontade de verdade, de conhecer a verdade, diz Clodovis Boff. Quem tem fé quer saber o significado do que se crê e as consequências para a vida e para o seu próprio destino. Porque é impossível uma pessoa que acredita em Jesus Cristo não querer fazer aquilo que Jesus Cristo fez, ou seja, praticar a justiça, o amor, a caridade, a solidariedade para com as pessoas. Isso leva a um comprometimento com a própria fé. A fé quer saber de si mesma, há um dinamismo interno que leva a se autocompreender. Santo Agostinho, que é um dos defensores da fé como predecessora da teologia, vai dizer: desejei ver com a inteligência o que acreditei. Ou seja, não basta só acreditar, é preciso você chegar a um conhecimento
mais profundo sobre aquilo que é o objeto da sua crença. Santo Anselmo vai dizer, né, na sua frase lapidar, já clássica aí, né, fides quare intellectum, a fé buscando entender. Então nós temos aí esses pensamentos aí, esses conceitos aí sobre a questão da fé em relação à teologia. Então, a raiz da teologia, nós temos a fé como erupção do ser novo, ou seja, a vida nova, do novo nascimento, né? A pessoa que acredita em Deus, a pessoa que tem fé, ela tem uma mudança radical na sua vida, né? Acontece uma metanoia, ou seja, uma transformação para melhor. A tendência é a imitação daquele no qual se acredita. A tendência é a pessoa querer imitar Jesus, né, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, né, na sua forma, nas suas ações na vida cotidiana. Então, fé significa conversão, né, que é um novo modo de existir. E existir não no sentido apenas de uma forma passiva, né, mas o existir na forma de historicidade, né, ou seja, de você fazer história, né, existir na forma de você fazer um diferencial no mundo, né? Então é você ser alguém, de você fazer alguma coisa. Então fé e conversão são dois termos, né, que estão juntos ali, que um implica o outro. A realidade fundadora de uma nova visão de mundo, né, que é uma experiência de vida e de uma ética igualmente nova. Ou seja, pela fé que nos leva à conversão, nós passamos a pensar, a agir, né, a fabular de uma forma completamente nova. A fé é uma realidade unitária, é subjetiva, não se confunde com a crença, né, que está ligada à religião, que diz respeito à religião, e é ao mesmo tempo a fonte, objeto e fim da teologia. Então, basicamente, a fé se estrutura de forma tripartite, compreendendo a experiência, a inteligência e a prática. Enquanto a experiência, a fé é algo afetivo, está ligado ao sentimento, né? E em relação à inteligência, é algo cognitivo, que leva ao conhecimento. E a fé também, na sua estrutura, ela é prática, porque é algo normativo, leva a pessoa a comportar-se de um jeito e não comportar-se de outro. Leva a pessoa a praticar somente o bem e evitar a prática do pecado. Na tradição nós temos essa estrutura da fé, né, que a fé é fides qua, ou seja, a fé que é experiência, a fé fiducial, que é confiança, que é entrega, né, que é resposta ao chamado divino. E também nós temos a fides quae, que é a fé palavra, a fé dogmática, a fé que é sistematizada ali em dogmas e doutrinas. E por fim nós temos fides informata, que é a fé prática, a fé encarnada, uma fé testemunhal, né? É aquilo que nós temos de experiência de início, né, que nós percebemos ali a vontade divina, nós chegamos ao conhecimento, né, através da inteligência, e para aplicar na nossa vida cotidiana. Então, disso tudo se tem que a teologia tem como princípio essa experiência primeira que o indivíduo tem, essa fé fiducial, a fé que é entrega, que é confiança, que não depende do conhecimento, né? E também temos como objeto o conhecimento dessa fé inicial, né? Dessa fé que é parte da experiência. Eu me lanço a um conhecimento mais perfeito daquilo no qual eu creio, ou seja, daquele no qual eu creio. E por fim, eu vou dar testemunho dessa minha fé. Então, a teologia ela trabalha com essas três estruturas da fé: experiência, inteligência e prática. Ela vai partir da experiência do indivíduo e depois vai elevar essa experiência a um nível cognitivo, né, a um nível do conhecimento, para depois a pessoa testemunhar. Então espera-se de que um teólogo da FATEL
ao sair da FATEL, né, como um egresso, ele vá testemunhar, né, aquilo que o lançou ao estudo da teologia, com todo o conhecimento teológico, que ele possa encarnar essa fé na vida cotidiana dele. Digamos, né, uma fé tornada conhecimento. Da fé pode-se afirmar ainda que ela tem 3 dimensões. Uma doxológica, que se refere à fé cristã celebrada liturgicamente, né, nos sacramentos, em todas as cerimônias ali litúrgicas, e afirmada nos diversos símbolos da fé, né, principalmente o credo, né, trazendo à tona a professio fidei, ou seja, a fé professada. A dimensão intelectual se refere à compreensão da fé como ciência da fé, né? Tem como pilares epistemológicos, ou seja, de conhecimentos, os momentos de auditus fidei e intellectus fidei. O auditus fidei é o momento em que você colhe ali o conhecimento, é o momento da experiência em que você está ouvindo o audito, mas não é no sentido só de ouvir com o ouvido, mas de aprender com o coração. E o intellectus fidei é o processamento que se dá daquilo que você colheu, né? Aqueles dados ali que você colheu da fé. Então, esses 2 momentos, auditus fidei e o intellectus fidei, que é esse momento do processamento para um melhor entendimento daquilo que você assimilou, são essenciais, né, para a coleta de dados da revelação cristã, que é da Escritura e da Sagrada Tradição. Eu leio a Escritura, leio aquilo que disseram os padres para ter uma melhor compreensão. E tudo isso para a operação hermenêutica, né? O círculo hermenêutico, que se dá na reflexão teológica, eu vou captar os dados ali da fé, eu vou pegar esses dados, fazer um comparativo daquilo que está ali na Sagrada Escritura e na tradição, no magistério da igreja, e depois eu chego a esse momento testemunhal, né, que é a reflexão teológica já pronta. Nisso se dá o círculo hermenêutico, que é a interpretação, né, do dado da fé. Então, essa dimensão testemunhal refere-se ao desenvolvimento da martiria dos cristãos, né? A praxis da fé realizada na vida conforme a luz da fé, lumen fidei, inclusive com possibilidade do martírio. Claro, é evidente que nós estamos falando aqui de um martírio natural, que é um ímpeto que se tem de defender a fé cristã. Não naquele martírio desejado, eu vou me tornar mártir para poder entrar para o céu, como Santo Antônio de Pádua queria, né? Ele que feriu ali o primo dele com a adaga, e ele prometeu a Deus, olha, eu quero ser padre para ele sobreviver. E ele busca o martírio, o desejo dele é ir para a África para ser mártir ali na África. Mas Deus tem outros caminhos para ele. E aí o barco que ele estava naufragando retorna, né, para a terra dele, e aí ele acaba não sendo ali martirizado. Mas não se trata dessa busca errônea pelo martírio, né, mas é algo espontâneo, tem que ser algo natural. Então a praxis é o elemento crucial da doxologia e da inteligência da fé, né? É dessa fé que ali que é professada ali na celebração litúrgica, que é levada ao conhecimento e que se torna prática. Nós não podemos ser só frequentadores de igreja, né? Os fiéis não podem ser só frequentador de igreja. Os fiéis não podem ser só frequentadores de igreja, sacristãos, né, de sacristia, cristãos de frequentadores da sacristia. É preciso levar para a vida, né? Aquilo que nós captamos, que nós colhemos ali na missa, que é o momento do auditus fidei, né, que vai nos levar nessa dimensão intelectual para melhor testemunharmos lá fora, né? Uma vida de cristão que não tenha compromisso com a existência, né, não é uma vida digna de ser dita cristã. É preciso que aquilo que nós captamos na homilia, por exemplo, aquele Cristo que nós comungamos, né, seja motivo de sermos reflexos de Cristo na sociedade.
Então a fé que nós professamos na igreja é preciso testemunharmos lá fora, ou seja, na existência, na sociedade, seja onde nós estivermos, né? Na faculdade, no trabalho, no lazer, em qualquer lugar que tiver, ser reflexo de Cristo. Isso que significa essa dimensão testemunhal da fé. A fé sem essas três dimensões, ela não é uma fé adulta, né? Uma fé que para só na liturgia e não vai para o nível intelectual, jamais chegará ao nível testemunhal, né? E há um risco muito grande, inclusive, de se cair no ativismo religioso dentro da igreja, de ficar só dentro da igreja e nada lá fora. Então, essas três dimensões, elas estão aí interligadas, né, numa relação dialética, uma depende da outra, né? Sem essa dimensão intelectual, jamais essa fé doxológica ela vai ser uma fé testemunhal. Não pode pular esse passo aí do intelectual, não se vai direto da fé doxológica para testemunhal, porque corre-se o risco, inclusive, do fundamentalismo religioso, né, da intolerância religiosa, e que sem um conhecimento adequado daquilo que nós professamos, nós podemos cair nesse fundamentalismo religioso indesejável. A partir do estudo de seu objeto, que é Deus, que salva por seu Filho Jesus Cristo, a teologia assume as seguintes características. Como história da salvação, há uma referência constante da teologia, né, que é o ponto de partida para uma completa interpretação da revelação. O caráter cristológico que assume a teologia, é Jesus Cristo, que é o ápice da história da salvação, ou seja, tudo que foi dito sobre Jesus Cristo, tudo que foi dito sobre ele se converte, né? Tudo que foi dito no Antigo Testamento converge para Jesus Cristo, e tudo que se diz posterior a ele também ele é o ponto de convergência do antes e depois. Ele divide a história num antes e depois dele. Ele é central na nossa fé, né? Então, por isso esse caráter cristológico da teologia. Até mesmo os dogmas marianos não são bem dogmas marianos, são dogmas cristológicos, ou seja, para afirmar a divindade de Cristo, né? E se afirmam os dogmas marianos. O objeto da teologia está centrado no estudo de Deus em Jesus Cristo. Mas nós também temos um caráter pneumático, né, que é o Espírito Santo, que é mediador entre a teologia e Deus, né, como realidade viva. Isso abre ao teólogo o horizonte sobrenatural, no qual a reflexão teológica pode conceber de um modo apropriado a revelação. Claro, é evidente que Jesus Cristo, né, no seu ide, no envio dos discípulos ao mundo, isso se tornou a missão da igreja, a razão própria de ser da igreja, evangelizar, conduzir todos os seus fiéis à evangelização, né? Então, a teologia também vai ter esse caráter eclesiológico, porque é na igreja que a teologia escuta e recebe a palavra de Deus. Como comunidade crente, é o lugar concreto no qual se cultiva a teologia. É o lugar do auditus fidei, né? Que também é como toda a realidade transcendente, né? Nós estamos voltados para Deus, que é uma realidade sobrenatural transcendente. O nosso fim também, se nós vemos de Deus, nosso fim é Deus. Então, nosso fim, ele é uma vida eterna. A vida é na eternidade, ali na glória de Deus. Então, a teologia também vai ter esse caráter escatológico, né, que se orienta para o futuro, né, que encara a salvação como um fato já realizado, mas como algo que se espera, né? Ou seja, um sim, mas um ainda não, né? É algo que na filosofia é muito complexo isso, né? Então, a tarefa desse caráter escatológico, né, a tarefa da teologia, é resolver o significado a ser dado ao futuro, né, que foi antecipado em Jesus Cristo. Quando se fala em Deus, não se fala no Deus totalmente o outro, no sentido
absolutamente outro, no sentido que foi dado pelo Calbart, né, que foi dado pelo Rudolf Otto, né, que estabelece um abismo intransponível entre o homem e Deus. Não. Na era contemporânea, né, que a teologia assume um caráter antropológico também, né, nós temos que esse Deus, ele é Deus, mas é um Deus para o homem. Ele é um Deus que ele vem, ele se revela ao homem, ele se revela no coração do homem também. Ele se faz presente no homem. Não é o homem que busca Deus, mas Deus busca em primeiro lugar, é ele que se dirige ao homem. E isso é um caráter assim que distingue, né, o cristianismo das outras religiões, né, que dá uma singularidade ao cristianismo, confere uma singularidade ao cristianismo. Em nenhuma outra religião se observa esse movimento, só se observa o movimento do homem para Deus, mas esse movimento de Deus até o homem em Jesus Cristo somente acontece no cristianismo. Por isso se dá a isso um caráter de singularidade. Então, quando se fala nesse caráter antropológico, é exatamente desse Deus, né, que se revela ao homem. Um Deus que, na figura do seu próprio Filho, se transforma um de nós, igual a nós em tudo, menos no pecado, claro, evidente, porque em Deus não há contradição, né? Se em Deus não há contradição, há uma contradição muito grande de dizermos que Deus vinga, né? Porque vingança é própria do ser humano, essa ideia de um Deus vingativo. Não, Deus é justo, pratica a justiça, né? Mas se ele pratica a justiça, ele não vai mandar uma pandemia para matar pessoas inocentes, né? Que tantas pessoas inocentes estão morrendo por aí, né? Mandaria então só para matar as pessoas que são más, não morreria pessoas boas aí no meio dessas, se fosse uma vingança, né? Mas não, Deus, ele se faz presente na vida humana. Então o próprio Cristo, ao encarnar, assume a nossa natureza, né? Daí o caráter antropológico da teologia, né? Que Deus dirige a sua palavra ao homem que escuta e recebe, sendo chamado a uma decisão. Então Cristo nos chama a dar cumprimento ali, a dar continuidade à sua missão. E a teologia não pode prescindir do homem. Ela estuda Deus nesse Deus que se liga ao homem, nesse Deus que mantém uma relação com o homem, né, que é o ponto de partida para se chegar a Deus. Ou seja, por que nós discutimos sobre Deus? É aquela questão na busca do homem. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Quando ele se pergunta para onde vou, fatalmente vai chegar à questão de Deus na sua vida. E daí a necessidade de conhecer esse Deus, conhecer esse lugar para onde nós vamos. Sobre o objeto de estudo da teologia, que a caracteriza como a ciência na área de humanas, temos um objeto material, que é Deus e tudo que se refere a ele, né, que é um objeto primeiro ali, um objeto primário, Deus. E temos como objeto secundário a criação, a salvação e tudo mais. Depois nós temos o objeto formal, né, que é Deus enquanto revelado, né, o Deus bíblico, né, o Deus do Evangelho, o Deus visto à luz da fé e qualquer realidade que com ele se relacione. Em relação ao objeto material, nós temos que a fé vai dizer respeito principalmente, né, primeiramente, a Deus e por consequência às demais coisas. Em primeiro lugar, a fé em Deus. Depois vem as crenças, vem aquilo que compõe o religioso, aquilo que compõe e estrutura a religião. Sobre o âmbito de estudo da teologia, nós temos que o que é teologizável. Ora, se Deus é o objeto principal da teologia, né, logo tudo que se relacione com ele é teologizável. Em contrapartida, pelo fato de que tudo seja teologizável, não significa que há de se teologizar efetivamente sobre tudo. Existe um limite, um senso de medida, vai dizer São Gregório, né, na moderação, no equilíbrio que deve haver em qualquer prática teológica. Então a reflexão teológica ela vai ter um limite. Nós não podemos dissentir daquilo que prevê o magistério da nossa igreja. Há um limite
até onde eu posso ousar nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nas minhas reflexões teológicas. Porém, não posso ultrapassar aquele ponto. Toda ciência tem seu campo de estudo. No caso da teologia, enquanto ciência inigualável a qualquer ciência positiva, é impossível, nenhuma ciência positiva vai conseguir provar a existência de Deus, pois sua esfera de interesse, por ser sobrenatural, é o mais largo possível. Seu campo de interesse é Deus e seus mistérios, a sua relação com o universo. Então Deus é mistério. Então é um campo muito largo de reflexão da teologia. Seu objeto primeiro é Deus em si, mas seu estudo se estende a um segundo objeto, que são as suas obras, seus desígnios, podendo abranger toda e qualquer realidade que seja considerada na perspectiva de Deus e de seus desígnios. Por seu próprio sentido etimológico, que comporta a palavra logia, que significa ciência, mais precisamente ciência da fé, a teologia tem por justificativa assim ser chamada porque relaciona a fé com as exigências do mundo em que se vive. Tem um caráter científico porque cumpre sua tarefa de participar da mesma responsabilidade na elaboração da vida, da história e do mundo, tendo como parte constitutiva o método transcendental. Então nós temos que a teologia ela também tem as suas implicações empíricas. O teólogo ele vai fazer com que a sociedade também possa ser transformada pela via da teologia, porque vai levar a pessoa ao compromisso com a fé. E uma pessoa no compromisso com a fé, ela vai produzir muito melhor do que uma pessoa que não tem compromisso com a fé. Uma pessoa que não tem compromisso, no mínimo com a ética, ela não vai ser uma pessoa correta no serviço público, por exemplo. Então, se ela está revestida ali de valores éticos e cristãos, ela vai ser uma pessoa diferente, vai fazer diferença. Não que uma pessoa que não acredita em Deus não tenha esse senso ético. Não significa isso. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, sem ter esse referencial em Deus e na religião, ou seja, ter um referencial pela fé, ela pode tranquilamente cair, se tornar um indivíduo corrupto, um indivíduo anômalo na sociedade, ou seja, que vai dissentir do senso social, daquilo que se estabelece na sociedade. Por seu próprio sentido etimológico, que comporta a palavra logia, que significa ciência, mais precisamente ciência da fé, a teologia tem por justificativa assim ser chamada porque ela relaciona a fé com as experiências do mundo em que se vive. Ela vai promover um encontro, por exemplo, do evangelho com a cultura, com a própria sociedade. Uma das coisas que o Papa Paulo VI lamenta no Evangelho Nuntiandi é o desencontro, a ruptura entre evangelho e cultura, ou seja, entre fé e vida, entre a fé e a existência. E a teologia vai corrigir isso. Ela vai promover esse encontro da fé, que se dá como compromisso com o universo no qual a pessoa vive. E o caráter científico da teologia, com esse caráter científico, a teologia vai cumprir sua tarefa de participar da mesma responsabilidade na elaboração da vida, da história do mundo, tendo como parte constitutiva o método transcendental. Enquanto ciência, a teologia não se dá conforme a ciência empírico-formais, mas a seu modo como ciência sui generis, ou seja, única ali naquilo que se propõe. A palavra ciência na teologia não tem o mesmo sentido das ciências naturais. Tem um sentido mais amplo, a exemplo das ciências humanas. A ciência natural, as ciências empírico-formais, vão declarar como existente objetivamente aquilo que possa ser experimentado em laboratório, ou seja, empiricamente. Ora, Deus não se experimenta em laboratório, por isso a teologia não é uma ciência como a ciência empírico-formais, mas como uma ciência na área de humanas. E indica um conhecimento adquirido mediante critérios utilizados em estudos científicos. Então a teologia ela tem um objeto, tem um método de pesquisa. Então por isso ela é uma ciência.
nós temos Rudolf Bultmann aí, que vai afirmar que a teologia é a autorreflexão científica acerca da própria existência, como existência determinada por Deus. Então, por isso, a teologia ela é considerada por Bultmann uma ciência, que é uma reflexão científica. Vai envolver ali métodos, vai envolver a parte cognitiva, vai envolver, vai ter um objeto, né, de estudo, enfim, elementos que são próprios da ciência. Strong vai dizer que a teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Existem 4 critérios tradicionais do conhecimento científico para se definir se uma certa área do conhecimento tem caráter científico ou não. Então nós temos aí, são 4 critérios: objeto de estudo, a teologia, Deus. O método para investigar o seu objeto em questão e verificar as suas declarações. A objetividade, né? O estudo deve lidar com fenômenos externos à experiência imediata do pesquisador. Ou seja, deve ser acessível à investigação de outros pesquisadores. Eu não vou pesquisar uma experiência minha, individual, mas tem que ser algo que possa ali ser objeto de pesquisa, de reflexão de outras pessoas também. E deve haver coerência, né, entre as proposições do objeto em questão, tal que o conteúdo forme um corpo definido de conhecimento, não uma série de fatos desconexos. Então, para haver essa coerência, a teologia, para ser determinada como ciência, a teologia tem que ter coerência naquilo que se produz, né, no seu labor teológico. A reflexão teológica ela tem que colocar algo que seja plausível, que tenha a sua razão de ser, que tenha justificativas, né, que seja coerente com aquilo que se afirma. Mas definir a teologia como ciência apresenta algumas dificuldades, né? Principalmente por ser objeto de estudo, que é a reflexão sobre Deus, né, sobre um Deus transcendente, que escapa à experimentação empírica. A ciência vai dizer, olha, só existe objetivamente aquilo que possa ser comprovado em laboratório, aquilo que possa ser tocado, né, que é algo concreto. E o objeto da teologia ele escapa a essa experimentação empírica, né? A dependência da fé, né, crer naquilo que está testemunhado nas Escrituras, ou seja, é algo que escapa à razão. É claro, é evidente que o nosso conhecimento de Deus tem que partir também da razão, mas depende da fé, né, crer naquilo que está ali na Sagrada Escritura. Por isso é algo muito assim que eu sempre discuto com os meus alunos, né, que é algo estranho, porque existem teólogos que são ateus, faz curso de teologia ali e não acredita em Deus. Poxa, e o objeto da teologia é a fé, né? Então, a justificativa, por exemplo, não se trata de uma fé cega, destituída de fundamentos racionais, não é uma aposta, assim como Blaise Pascal se propôs. Olha, eu vou ser bom, eu vou ser ético, eu vou agir de uma forma, com forma moral. Se Deus existir, eu vou estar ganhando com isso, né? Eu vou ter crédito, então, junto a Deus. Se não existir, pelo menos eu terei sido ético. Então, fé não é essa aposta, né? Não é um salto ali no absurdo, né? No escuro, né? Não se trata de uma fé cega, né? Destituída de fundamentos racionais, mas uma fé que se comprova na experiência de vida do crente. Então, nesse sentido, a justificativa da teologia se dá exatamente nisso. A pessoa que crê, ela tem uma forma de se comportar diferenciada daquele que não crê, inclusive no próprio trabalho. Mas facilmente vai cair na corrupção. Não estou dizendo que a pessoa que acredita em Deus não se torna corrupta. Nós temos muito exemplo disso, inclusive de líderes religiosos que se tornam corruptos, né? E que defendem a corrupção, e que conforme os quais os meios justificam os fins. Mas, no geral, as pessoas que têm fé são menos corruptíveis. E Karl Barth vai diferenciar, né, vai dizer que a diferença da teologia com as ciências da razão, que as ciências da razão partem da luz da razão,
ou seja, da racionalidade. E a teologia parte da luz da fé. Tem como objeto de partida para sua reflexão a fé, enquanto as outras ciências têm como ponto de partida para sua reflexão a razão, ou seja, a racionalidade, inclusive a racionalidade técnica instrumental, que é própria da ciência. Vários são os métodos adotados na teologia. Basicamente, método é o caminho para se chegar a algum lugar. Eu quero fazer uma coisa, eu vou ter que escolher os meios pelos quais eu vou realizar esse meu intento, meu projeto. A aplicação na teologia, né? O método é um conjunto de procedimentos a serem executados. Permite um conhecimento mais objetivo possível do objeto da reflexão teológica. E a teologia vai seguir um princípio geral, que qualquer método teológico tem esses dois momentos. O auditus fides, né? Que é o momento da escuta, da coleta, ali do recolhimento dos dados, né? Dos conteúdos para a reflexão. Você vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Eu quero falar sobre a liturgia, como se dá a liturgia na minha igreja. Ali é o lugar do seu auditus fides. É onde você vai colher os elementos para construir o texto do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso. E o intellectus fide, que é o momento da reflexão. Os dados que eu colhi, eu vou levar à reflexão. Ou seja, eu vou cruzar as informações que eu colhi com o conhecimento adquirido através de outros autores, conhecimento ali da Bíblia, né, da tradição, do catecismo, enfim, você vai ter uma fonte de referência que você vai cruzar esses dados, colhidos com aqueles que são estabelecidos ali, por exemplo, pelo magistério da igreja. Então, esse momento de reflexão que é a resposta às exigências próprias do pensamento teológico, que é a reflexão especulativa. Na teologia, são vários os métodos, mas temos basicamente aí esses dois métodos. O dedutivo, que é próprio do idealismo, parte das premissas e deduz delas as consequências que julga verdadeiras, né? Vai partir do universal, Deus, por exemplo, para se chegar ao particular. Desce dos princípios às aplicações concretas, ou seja, desce lá da transcendência à imanência. Esse método dedutivo, ele é próprio das afirmações doutrinárias e dogmáticas. O método indutivo, que é muito utilizado na atualidade, no pensamento teológico contemporâneo, atual, né, é próprio da investigação empírica. Parte de certo número de proposições particulares para chegar a uma proposição universal. Ou seja, parte do singular ao universal. Parte da realidade experimentada às soluções à luz da fé. Então, como é que se dá esses dois métodos aqui? Dedutivo. Eu vou pegar a Sagrada Escritura, o que está ali na Sagrada Escritura, e definir para se chegar a dar uma resposta ao ser humano. Eu tenho como ponto de partida a Sagrada Escritura. O método indutivo vai envolver as duas instâncias, né? Vai envolver a imanência e a transcendência, vai envolver o homem e aquilo que está ali na Sagrada Escritura. Mas o ponto de partida é a experiência humana. Tem como ponto de partida a experiência humana e dela vai refletir à luz do que está ali na Sagrada Escritura. Nós temos vários outros tipos de métodos, nós vamos destacar esses 4 métodos aqui, né? Que é o dogmático dedutivo, que são as conclusões teológicas cada vez mais precisas a partir do conteúdo doutrinal dos enunciados dogmáticos da Igreja, com base nas citações escriturísticas, partindo de princípios gerais para aplicações concretas. Depois nós temos o método genérico histórico evolutivo dedutivo, que parte da Sagrada Escritura, com assento na expectativa messiânica e seu cumprimento para aplicá-la à realidade. Estuda a reflexão da fé cristológica na era apostólica, nos padres da Igreja, nos concílios e pós-conciliares até nossos dias. E temos aí o método indutivo, tem como ponto de partida a realidade vivida de uma situação concreta com seus problemas, na perspectiva de uma reflexão de fé, parte da realidade experimentada para se chegar a uma solução cristã para os problemas. Esse é o método mais utilizado na reflexão teológica contemporânea.
E o método histórico crítico, que lida com textos antigos, situando-os no contexto histórico em que foram produzidos e redigidos, elucidando o processo pelo qual surgiu a forma final do texto, por meio de critérios científicos para um julgamento o mais objetivo possível. Também é outro método muito utilizado pela teologia contemporânea. Por fim, a fim de compreendermos melhor o pensamento teológico contemporâneo, recorremos à divisão da teologia em 4 grandes áreas, na qual se enquadra a nossa disciplina. A área bíblica se ocupa com a exposição do conteúdo das escrituras individualmente. Então nós temos aí a teologia do Antigo Testamento, subdividida, né, do Pentateuco, Salmos, Profetas, etc. Depois nós temos a teologia do Novo Testamento, subdividida nos sinóticos, em João e as cartas paulinas e as outras cartas. E nós temos a teologia sistemática, que é a apresentação ordenada e harmônica das verdades teológicas, a fim de alcançar a unidade e a totalidade. Ou seja, a teologia dogmática, aí nós temos teologia dogmática ou doutrinária, os livros simbólicos, filosofia moral, ética cristã, apologética e polêmica. E a histórica, nós temos o estudo do desenvolvimento doutrinário na história da igreja. Focaliza as origens, o processo e as correntes doutrinárias. Relaciona-se com a evolução do pensamento cristão. Aqui nós temos, né, a teologia patrística, a medieval, a da reforma, a teologia conciliar, a teologia contemporânea e outras mais recentes, que vai ali nascendo, né? A teologia da libertação, por exemplo, dela nasceu várias outras teologias. Teologia indígena, teologia ecofeminista, né? Teologia africana, enfim, que tem sua raiz na teologia da libertação. Mesmo que depois vão se definindo como uma teologia própria indígena ou uma teologia com a cara mais africana. E temos a área da teologia prática, né, que trata da aplicação das doutrinas na vida dos cristãos, portanto, uma teologia testemunhal. E da igreja objetiva, né, objetiva uma vida espiritual mais profunda, orienta como viver, orar, pregar, evangelizar. Então nós temos a teologia pastoral, e o governo eclesiástico, a catequética, a homilética, a diacônica e missão. A liturgia, inódia cristã, arte eclesiástica, religiosa e arquitetura eclesiástica. Muito obrigado, tenham todos uma santa e abençoada semana e até o próximo encontro.